Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço a adubação das minhas orquídeas Phalaenopsis. Elas estão no finalzinho da floração, tem essas aqui plantadas no tronquinho que ainda estão floridas, mas elas já estão começando a murchar as flores. E as lá do jardim vertical também já estão passando a floração. Então esse é o momento certo de reforçar a adubação. Aqui eu não paro de adubar as minhas Phalaenopsis quando elas estão floridas, até porque elas passam aí quase 3 meses floridas. Então, se eu suspender a adubação, vai faltar nutrientes para elas. Então, eu continuo adubando normalmente com meu adubo de uso semanal. E agora que elas já estão aí no finalzinho da floração, eu reforço ainda mais essa adubação. O adubo que eu uso aqui é esse daqui, o adubo Beige Orquídeas. É uma adubação bem completa e ela é excelente para as Phalaenopsis. Eu uso nas Phalaenopsis e uso também nas outras orquídeas, mas o foco desse vídeo de hoje é a adubação de Phalaenopsis. Existem outros adubos aí no mercado tão completos quanto esse, mas como eu tenho bastante desse daqui, eu continuo usando ele e eu tenho resultados excelentes. Se você usa aí adubos orgânicos como o Himitsu, o Bokashi, ou então aqueles adubos de liberação lenta que duram vários meses no vasinho da sua orquídea, esse também é o melhor momento de você reforçar essa adubação. Então, tá terminando aí a floração? Vai lá e faz a aplicação do adubo, coloque ou o Osmocote ou o Himitsu, porque agora suas orquídeas vão começar a enraizar e soltar folhinhas novas, e elas vão precisar bastante desses nutrientes. Em relação a esse adubo aqui, que é o que eu vou usar hoje, aqui no rótulo diz o seguinte, que ele é um fertilizante mineral misto fluido para o cultivo das orquídeas, que contém todos os macro e micronutrientes em concentrações equilibradas para o desenvolvimento e crescimento de plantas, desde a produção de muda, durante o seu cultivo e até a produção de flores. Então é uma adubação que você pode usar aí em todas as fases do desenvolvimento das orquídeas. E a aplicação dele é feita da seguinte forma: a gente deve agitar bem o frasco dele antes de usar, porque ele é um adubo concentrado. Então se a gente não agita aqui, se a gente não sacode bem, ele fica todo concentrado ali no fundo aqui da embalagem. Então sempre agite bem o seu adubo antes de usar. E aí você vai colocar uma tampinha dessa aqui ou 5 ml em 1 litro d'água. Vai agitar bem e pulverizar nas orquídeas. Faça essa adubação no período da tarde, depois que o sol já tivesse posto. A gente não deve fazer adubações com sol porque vai causar uma reação e vai queimar as suas plantas, vai queimar as folhas e as raízes. Então adube ali no finalzinho da tarde ou de manhã bem cedinho. Então agora eu vou mostrar na prática como eu uso o Beige nas minhas orquídeas. Então, pessoal, o primeiro passo é diluir esse adubo. Já peguei o meu pulverizador de 1 litro e aqui está o adubo. Essa embalagem que eu tenho é a de 1 litro, mas você encontra embalagens menores e embalagens maiores. E olha aí como que é esse adubo. Aqui atrás eu quero mostrar bem direitinho esse rótulo para vocês. Ele tem aqui vários macro e micronutrientes. Aqui na composição ele tem o famoso NPK, que são aqueles macronutrientes primários que a planta precisa em maior quantidade e que a maioria dos adubos vem com somente esses nutrientes. Mas ele vai além, ele tem outros nutrientes que são muito importantes para o bom desenvolvimento das plantas, como por exemplo o cálcio, o enxofre. Então é um adubo aí bem completo. Agora, antes de fazer a diluição aqui desse adubo, eu vou agitar bem esse frasco porque ele fica concentrado no fundo aqui da embalagem. Então, é muito importante que a gente agite antes de usar. Vou abrir aqui porque eu vou usar a própria tampinha dele para fazer a medida. Ela equivale a 5 ml. Se você tiver aí um dosador, você pode colocar 5 ml para 1 litro d'água. Então, no caso, é uma tampinha dessa para 1 litro d'água. Já coloquei aqui na tampinha, entornei um pouquinho, né? Faz parte, uma baguncinha. Agora eu vou pegar aqui o adubo e vou colocar aqui no meu pulverizador.
e vou encher esse pulverizador com água. Eu coloco o adubo primeiro porque eu acho que fica mais fácil de diluir. E aí é só tampar o pulverizador, agitar bem e aplicar nas orquídeas. Vou mostrar primeiro como eu faço a aplicação nas orquídeas que ficam lá no jardim vertical e depois eu mostro como eu faço a aplicação das phalaenopsis que ficam no tronquinho. Então agora eu vou mostrar como eu aplico o adubo BG aqui nessas orquídeas que ficam no jardim vertical. Elas já estão aqui no finalzinho da floração, já cortei várias hastes e tem apenas algumas aqui que estão com flores. Assim que passar essas florações, vou cortar essas hastes também. E com o adubo diluído é bem fácil de aplicar. Eu gosto de aplicar a adubação somente nas raízes. Elas são responsáveis aí por absorver cerca de 80% da adubação. E as folhas absorvem somente 20% da adubação. Então eu acabo evitando aplicar nas folhas e aplico mais nas raízes. Essa daqui é a Phalaenopsis papagaio. Eu fiz um vídeo mostrando que eu tinha cortado a haste dela porque ela estava murchando e foi muito bom eu ter cortado. Ela está aí emitindo raizinhas novas e está com as folhas bem firmes. Então aqui eu faço a aplicação somente aqui no substrato, por cima das raízes. Não coloco muito adubo, não precisa exagerar, é só dar uma molhada assim no vaso que já é o suficiente. Essa daqui tá com floração ainda, adubo da mesma forma, eu molho ali por cima do substrato, molho esse musgo esfagno que eu coloco aqui por cima para segurar a umidade. Pode pulverizar na folha? Pode sim, não tem problema nenhum. Só que eu não gosto de pulverizar porque fica resíduo de adubo, né? Aí eu prefiro pulverizar só as raízes. Mas você pode pulverizar toda a planta, as folhas e também as raízes. Você vai ter até um aproveitamento maior dessa adubação. Dica muito importante, nas orquídeas floridas, igual essa Phalaenopsis horizon aqui, eu aplico essa adubação com bastante cuidado porque eu evito que esse adubo encoste na flor, porque se a gente molha a flor com adubação, essa flor vai murchar muito mais rápido. Então, toda vez que você for adubar a sua orquídea florida, desvie aí o máximo que você conseguir das flores. Aí você vai ter uma durabilidade muito maior dessa floração. Então, nesses casos, quando elas estão floridas, é melhor aplicar somente lá no vasinho, somente nas raízes. Evite as folhas, porque aí não tem perigo de aplicar nas flores também, né? E enquanto eu vou fazendo a adubação, eu vou agitando aqui o pulverizador para o adubo não ficar concentrado somente no fundo, para ele ficar bem misturado. Aí eu vou agitando e adubando as plantas. Esses respingos brancos nas folhas são respingos do cálcio. Eu fiz aplicação de cálcio aqui nessas Phalaenopsis semana passada. Gente, dei uma pausa aqui na adubação para mostrar essa minha Doritaenopsis Fuller Sunset. Olha o tamanho que tá essa planta. Ela está parecendo uma Wanda. Olha o tanto de folhas que ela tem e o tamanho que está esse caule. E olha o tanto de raízes que ela tem. As raízes ficam crescendo para cima. Essa é uma planta que tem essa característica de produzir mais folhas. É uma característica bem comum aí nas Doritaenopsis. Então, se você quer diferenciar uma Phalaenopsis de uma Doritaenopsis, você observe aí a quantidade de folhas, o caule e a quantidade de flores. Geralmente, as Doritaenopsis produzem mais folhas e também elas produzem mais flores, hastes bifurcadas. Tá muito linda essa Phalaenopsis, né? E olha aqui de cima como que estão as Phalaenopsis. Estão bem enraizadas. Olha aí, estão com vegetal bem bonito. Terminei aqui de fazer a adubação das Phalaenopsis do jardim vertical. Já estão todas bem adubadas. E eu esqueci de falar, mas eu fiz a rega delas hoje pela manhã. Geralmente eu rego elas de manhã e faço essa adubação no período da tarde, bem à tardinha. Agora é mais de 5 horas da tarde, não tem mais sol por aqui e é nesse horário que eu gosto de adubar as minhas Phalaenopsis. É bom a gente evitar aplicar qualquer tipo de produto nas orquídeas nos períodos mais quentes do dia.
mesmo que não pegue sol nelas. Quando a gente aplica produtos nas plantas com o calor, elas acabam queimando o vegetal e queimando as raízes. Isso acontece mais quando a planta recebe ali luz solar direta. Mas, mesmo ela não recebendo, eu não recomendo que você aplique qualquer tipo de produto na sua planta nos períodos mais quentes do dia. Aplique pela manhã bem cedinho ou então à tarde, depois que o sol já tiver se posto. Aí hoje que eu estou fazendo essa aplicação é terça-feira. Terça-feira que vem eu aplico essa adubação novamente da mesma forma. É uma adubação que a gente deve usar semanalmente. Quem me acompanha aqui no canal deve estar se perguntando, e o adubo de floração, o 945, que eu também usava aqui nas orquídeas? Eu decidi não usar ele agora nesse momento, eu vou usar somente o BIG. E lá para março, se eu ver que tem necessidade, aí eu entro com esse adubo de floração. Aí eu vou intercalar. Em uma semana eu uso o BIG e na outra semana eu uso o adubo de floração. Mas eu já adianto que não tem necessidade, somente o BIG já é o suficiente. Agora eu vou mostrar como eu faço a adubação aqui das Phalaenopsis cultivadas no tronquinho. Aqui nessas Phalaenopsis eu coloquei o adubinho Himitsu no porta-adubo para fazer um teste. Olha, eu tenho um porta-adubo ali. E aqui eu aplico o BIG da seguinte forma. Eu aplico em todas as raízes, em todo o tronquinho. Eu também evito as folhas, mas pode aplicar esse adubo na folha, não tem problema. Eu só não gosto porque suja as folhas. Elas já estão sujas aqui de cálcio. Aí eu vou e aplico o adubo dessa forma, vou sujar mais ainda elas. Aí depois eu tenho que vir limpando todas as plantas uma por uma com uma misturinha aí de água e detergente. E como eu tenho muita planta, eu evito ficar sujando as folhas delas. Então é assim que eu faço a adubação das Phalaenopsis. A adubação ajuda bastante, deixa a planta nutrida, ela se desenvolve melhor, enraiza melhor, fica saudável, mas a adubação não é tudo. A adubação não faz a orquídea florir. Elas precisam de bastante luminosidade, bastante claridade para que elas possam florir. Então, adube as suas orquídeas e também dê para elas bastante claridade. Assim você vai ter uma floração maravilhosa aí nas suas plantas. Já me conta aí nos comentários se você já usou esse adubo e qualquer dúvida que você tiver pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder. Se você gostou do vídeo, deixa o like, porque seu like é muito importante para mim. E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e gostar desse conteúdo sobre as orquídeas. Vou deixar aqui na tela final uma playlist repleta de vídeos sobre o cultivo da orquídea Phalaenopsis. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!